Tem muito homem hoje confundindo migalha com amor. E isso não aconteceu do nada. Aconteceu porque muitos homens passam anos recebendo tão pouco que começam a tratar o mínimo como se fosse muito. Um pouco de respeito, um pouco de carinho, um pouco de paciência e uma palavra boa no fim do dia são coisas básicas que começam a parecer recompensa. E aos poucos ele aprende a aceitar migalhas de afeto como se fosse prova de amor. Porque ele foi ensinado a acreditar que até o mínimo já é mais do que ele deveria esperar. E é por isso que quando a pessoa aparece depois de dias distantes e oferece um mínimo de presença, aquilo pesa mais do que deveria. Uma mensagem menos fria, um toque distraído, um pouco de atenção antes de dormir. Tudo se mistura na cabeça dele como sinal de que talvez ainda exista carinho ali. E mesmo sendo pouco, ele sente quase como se tivesse sido escolhido de novo. E isso é a fome de quem passou tempo demais sendo cobrado e pouco acolhido. De quem se acostumou a ser útil antes de ser amado e aprendeu aos poucos que talvez só tenha valor quando tá entregando alguma coisa. O homem moderno vive preso numa cobrança impossível. Ele precisa ser forte, útil, estável, presente e emocionalmente controlado. Mas quase nunca ele tem permissão para demonstrar que também precisa de cuidado. Quando sentem que algo tá errado, muitas vezes transformam a dor dele como insegurança, carência, fraqueza, frieza em um defeito. E no fim ele aprende que sentir dá problema. E que para continuar sendo aceito, ele precisa funcionar em silêncio. Com o tempo ele entende o recado, ele entende que demonstrar incômodo, tristeza, carência ou cansaço passa a ser errado. E como se qualquer traço humano nele fosse uma falha. Então ele começa a negociar com ele mesmo. Chama indiferença de cansaço, falta de admiração de jeito da pessoa, ausência de carinho de fase e tratamento seco de maturidade. E com isso ele vai aceitando uma relação morna porque pelo menos ele não tá completamente sozinho. E é assim que o homem começa a aceitar migalhas. O mais cruel é que muitos percebem porque eles sabem quando deixaram de ser desejados e passaram a ser só úteis. Sabe quando estão ali só pra resolver, sustentar, ouvir, acalmar, proteger e manter tudo de pé? Enquanto quase nada volta com a mesma intensidade. Só que homem também merece ser agradado. Sim, você merece. Você não precisa ser só um personagem coadjuvante dentro da própria casa, vivendo só pra servir, resolver e aguentar. Você merece receber presente que tenham a ver com você, coisas que você realmente gosta e não só aquilo que é conveniente pros outros. Você merece descanso sem culpa, silêncio sem cobrança, tempo pra respirar e a chance de ter seus hobbies em paz, sem ser tratado como criança egoísta ou inútil por isso. No Brasil isso pesa ainda mais, porque o homem cresce ouvindo que precisa aguentar tudo calado e continuar funcionando. Só que esse silêncio também entra nos relacionamentos. Muitos estão acompanhados, mas continuam sozinhos. Dividem rotina, cama e responsabilidade com alguém que não escolhe eles de verdade. Apenas toleram enquanto eles continuam entregando. E não é drama querer cuidado de volta. Uma relação não devia ser um lugar onde o homem oferece quase tudo e recebe só o suficiente para continuar esperando. O homem precisa parar de confundir resistência com dignidade. Porque nem toda dor que ele aguenta prova que ele é forte. Às vezes só prova que ele foi condicionado a permanecer onde tá sendo diminuído. Às vezes o cara chama de paciência o que na verdade é medo de ficar sozinho, ou até chama de maturidade o que é abandono de si mesmo. E talvez essa seja a parte mais difícil de aceitar. Muitos homens não estão presos porque são ingênuos. Estão presos porque foram treinados para acreditar que o valor deles tá no quanto eles conseguem suportar. Amor de verdade não devia exigir que um homem desapareça por dentro. Porque se ele precisa implorar por ternura, medir cada palavra pra não parecer carente, ou aceitar frieza só pra manter a relação viva, talvez ele não esteja sendo amado. Talvez ele só esteja esperando que um dia tudo volte a ser como antes. E essa espera é o que destrói devagar. Porque quando um homem passa tempo demais recebendo pouco, ele começa a duvidar do próprio valor. Mas migalha só parece banquete pra quem passou fome tempo demais. E muitos homens não estão emocionalmente famintos porque querem demais, mas porque passaram a vida ouvindo que deveriam aguentar tudo, resolver tudo, sustentar tudo e ainda agradecer quando alguém oferece o mínimo. Homem também precisa ser escolhido de verdade e não usado, tolerado ou mantido por perto só pelo que ele entrega. E talvez a pergunta mais brutal seja: se eu parar de entregar, ainda vou ter valor? Porque um casal de verdade se apoia e não se suga. E quando o homem aceita migalhas por tempo demais, ele não perde só uma relação boa. Ele perde a noção de que merecia muito mais desde o começo.
Se você gostou do vídeo, deixa o like, aperta o botão de hype se ele estiver disponível e manda pra alguém que precisa ouvir isso. Se ainda não for inscrito, se inscreve e ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos. E se eu não te fiz pensar, pelo menos te irritei. Olá, galerinha! Deixa eu dar um recadinho bem rapidinho mesmo, que eu juro que eu não vou atrapalhar muito. Eu tô muito animada porque eu consegui montar minha lojinha de camisetas. Pra quem quiser dar uma olhadinha, tem camisetas, moletons, canecas, posters, bonés e várias estampas exclusivas, lindas e rotativas do universo Kaiju aqui do canal. Então tá sempre aparecendo coisa nova por lá. Dá uma olhadinha, tá? O link tá na descrição. Seja um Kaiju monstruosamente estiloso.